Olá, vamos lá então para a próxima aula. Vamos aqui agora, ecologia ainda. Vamos lá. Pessoal, sucessão ecológica. A sucessão ecológica, ela é um processo de colonização de um ambiente, beleza? E esse processo, ele envolve algumas comunidades que podem estar presentes. Então você vai ter comunidade pioneira, comunidade intermediária e comunidade cliques. Beleza? Então, em primeiro lugar, comunidade pioneira. São as primeiras espécies a chegarem em um local. Então, primeira coisa, essas espécies aqui, comunidade pioneira ou ECESE, esse ECESE significa habitar, beleza? São as espécies colonizadoras primárias, ou seja, elas estão chegando onde não tem vida. Tudo bem? Então, elas se instalam primeiro no ambiente. Normalmente, esse ambiente ele é inóspito, beleza? Então, esse ambiente é inóspito, por exemplo, uma rocha, tá? Uma duna. Normalmente, então, esse ambiente ele é inóspito. Esse local é um local que há uma grande chance dessa espécie morrer. Então, primeira coisa, a espécie vai chegar num lugar ruim. Primeira coisa, ela tem que ser pouco exigente. Ela não pode ser uma espécie que fala, eu vou precisar de tanto de fósforo, tanto de potássio. Não, pequeno gafanhoto. Vai comer o que tem ali. Vai absorver o que tem ali. Beleza? Então, são espécies pouco exigentes. Beleza? Ó, são espécies pouco exigentes e com alta taxa de reprodução. Por que alta taxa de reprodução? Simples. Não falei que o ambiente é inóspito? Então a chance de morrer não é alta. Se a chance de morrer é alta, ela tem que se reproduzir o quanto mais rápido possível para deixar descendente. Aí vem a outra coisa, que já que são espécies que têm que se reproduzir rápido, que tem que manter a taxa de reprodução elevada, ela não vai gastar muita energia crescendo. Então são espécies pequenas, beleza? São espécies pequenas, pouco exigentes e com uma elevadíssima taxa de reprodução, uma vez que o ambiente é inóspito. O primeiro exemplo que nós temos aqui são os líquens. Os líquens são associações entre fungos e algas, não é? Ou cianobactérias. No caso das cianobactérias, esse fungo, quando ele tem a cianobactéria, ele consegue fixar nitrogênio. Olha só que legal, ele está em cima de uma rocha. Então, os líquens, normalmente, eles são colonizadores primários em cima de rochas. Presta atenção. Por que isso? Primeiro, ele produz ácidos liquênicos. Esses ácidos liquênicos, eles são ácidos que dissolvem a rocha formando solo. Beleza? E aí, como ele tem, às vezes ele pode ter cianobactéria, se ele tem cianobactéria, ele vai ajudar a fixar o nitrogênio da atmosfera. Entendeu? Então, ou seja, ele vai tornando aquele ambiente mais propício. Tudo bem? Os musgos são colonizadores primários em locais com um pouco mais de umidade. Lugares mais úmidos, então os líquens, os musgos são colonizadores primários. E em regiões de dunas, as gramíneas são colonizadoras primárias. Perfeito? Então, colonizadores primárias são aquelas espécies que chegam primeiro no lugar. Então, a comunidade pioneira, ela contém esses elementos aí. Tudo bem? Ela contém esses elementos. Tomando um chazinho. Comunidade intermediária ou série. Aí eles vão colocar série, é claro. Né? Porque série é muito fácil você ver que é algo que é subsequente. Então, na comunidade intermediária, é uma comunidade em que você tem a instalação após a comunidade pioneira. Então, aqui, os seres já são um pouco maiores, por exemplo, a vegetação ela já inclui plantas herbáceas e arbustivas, o ciclo de vida é maior, beleza? Nesse caso aqui, já começa a aumentar a complexidade das teias alimentares, começam a se fechar os ciclos biogeoquímicos, beleza? Então, nesses locais aqui, é onde eu tenho
as comunidades pioneiras. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho plantas arbustivas. Isso aqui são arbustivas, ó, que elas se ramificam desde a base. Beleza? Herbáceas são plantas com tipos ervinhas, né? Tá? Aqui tem algumas arvoretas, tudo bem? Então, essas são plantas, são típicas da comunidade intermediária. E o que seria a comunidade clímax? A comunidade clímax, aqui a imagem que eu coloquei é como se fosse de uma floresta. Mas a comunidade clímax não é só uma floresta gigantesca, tá? Não é só uma floresta gigantesca. A comunidade clímax é aquela comunidade que atinge o máximo de desenvolvimento que o ambiente permite. Entendeu? É o máximo de desenvolvimento que aquele ambiente permite. Dependendo da situação, um deserto, nas condições que ele está no clímax. É o máximo que o ambiente permite. Então, aquilo ali é o clímax. Tudo bem? Então, isso é comunidade clímax. É quando ela atinge o máximo que o ambiente permite, atingindo a estabilidade. Então, o clímax ele vai atingir a homeostase, ele vai tendendo à homeostase. A homeostase é o quê? Equilíbrio. Beleza? É o equilíbrio. Tá bom? Bom, aqui eu tenho um processo de sucessão, tá? Ó, comunidades pioneiras, intermediárias e clímax. Então, aqui, ó, eu tenho rochas, aí aparecem os líquens dissolvendo as rochas, formando solos, plantas de pequeno porte, como gramíneas e musgos, tá? Aqui você começa a ter algumas ervinhas, e aí você começa a ter a situação intermediária. Percebam que o solo ele vai ficando mais profundo, beleza? O solo ele é mais profundo. Tá? Então, essa é uma das características, que durante a sucessão, o solo vai se tornando mais profundo, porque vai ocorrendo a interação com os vegetais ali, né? Vai ocorrendo a degradação dessa rocha e formando o solo. Bom, durante um processo de sucessão, quais são os atributos que aumentam? Vamos lá, então. Os atributos que aumentam durante uma sucessão, primeiro, biomassa. Pode ver o tamanho da plantinha aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar de novo para explicar aquilo ali. Pronto. Bom, olha só, biomassa. Olha o tamanho das plantas na comunidade pioneira, olha o tamanho das plantas na comunidade clímax. Perfeito? Então, quer dizer, aumentou a biomassa. Consequentemente, aumentou a fotossíntese. Se aumenta a fotossíntese, vai aumentar a produtividade primária bruta. Durante o processo de sucessão, vão surgindo novas espécies, consequentemente novos nichos, aumentando a complexidade e a biodiversidade do sistema. E aí uma coisa muito importante, quanto maior a biodiversidade, maior é a estabilidade. Quanto maior a biodiversidade de um ambiente, menor é a chance de extinção. Beleza? Quanto maior a biodiversidade, menor a chance de extinção. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor a biodiversidade, maiores são as chances de extinção. Porque, por exemplo, se eu tenho um local que só tem um tipo de planta, né? Uma ficou doente, todas as outras ficam doentes. É o que acontece às vezes em algumas cidades. Eles plantam todas as plantas iguais. Todas as árvores iguais. Uma ficou doente, todas ficam. Aí você tem que ir lá e cortar todas elas. O ideal seria plantar espécies variadas nas cidades, para não ter que, por exemplo, uma fica doente, tem que tirar todas. Agora, ali foram atributos que aumentaram, ó, aqui menor, né? Aqui são atributos que aumentaram. Mas existem atributos que diminuem ao longo da sucessão. Por exemplo, o que vai diminuir? A taxa de reprodução. Aqui, quer dizer, aqui o ambiente é inóspito. A chance de morrer é muito alta. Aqui já não está mais tão ruim o ambiente já está favorável. Então ela não vai mais gastar com taxa de reprodução, vai gastar com tamanho, por isso que ela cresceu. Agora, se ela cresce, ela vai produzir muita fotossíntese, vai ter muita produtividade primária bruta, só que ela vai consumir muito para se manter. Por exemplo, uma árvore tem muitos tecidos inativos que ela tem que sustentar. Entende? Então, aumenta a produtividade primária bruta, só que reduz a produtividade primária líquida. Beleza? Por isso que às vezes você fala que em uma determinada situação,
Tudo que uma floresta produz, ela consome. Porque ali, tudo que ela produz, ela consome. Porque a produtividade primária líquida ali é baixa. Perfeito? Tranquilo? Joinha, então? Então, assim, nós fechamos essa parte dos 3 estágios de sucessão, que é a comunidade pioneira, que é a primeira a chegar, intermediária e clímax. E aí nós temos 2 tipos de sucessão. A sucessão primária e sucessão secundária. Ó, esses fatores que eu acabei de passar para vocês, de atributos que aumentam e diminuem, isso tem cara de Enem. Fique esperto. Prova de conhecimentos gerais. Por exemplo, você pega uma UEM da vida. Prova de conhecimentos gerais. Não quer dizer que não possa cair numa prova de conhecimento específico, por favor. Mas é que tem cara de prova de conhecimentos gerais. Perfeito? A sucessão primária, ela ocorre em locais estéreis, ou seja, uma região que nunca foi habitada. Beleza? Tem que começar do zero, tem que começar da rocha. Tem que degradar a rocha, vai começar a acumular mais umidade, vai aumentar a taxa de nutrientes. Então, isso é sucessão primária. Perfeito? Leva milhares de anos. Tudo bem? Pelo menos alguns séculos aí leva. Tudo bem? Então, isso é sucessão primária. Aí, uma sucessão primária interessante da gente falar aqui é essa daqui. Ó. Por exemplo, em 1883, lá na Indonésia, tá? O vulcão Krakatoa, ele entrou em extinção, ele entrou em erupção, beleza? Ó, se você pegar o texto que está em vermelhinho aqui na frente, né? Ó, tá vendo? Ó. Depois de uma semana de erupções, o Monte Krakatoa, na Indonésia, atingiu o auge de sua ira no dia 27 de agosto de 1883. Foi quando aconteceram 4 explosões, sendo que a última pôde ser ouvida a mais de 4.800 quilômetros. As detonações arremessaram rochas a mais de 80 quilômetros de altura. Cara, com essas explosões, o derramamento de lavas, aqui assim, beleza? Esterilizou esse ambiente. Matou esse ambiente. Então, a sucessão que aconteceu nesse local foi uma sucessão primária. Tinha vida aqui antes? Tinha, mas ele destruiu tudo. Porque o derramamento de lava, não é? Ele matou tudo e formou rochas. E aí teve que começar a vida em cima daquelas rochas. E acredita-se que a vida chegou aí com o vento, com esporos, com pequenos animais trazidos por vento, que chegaram aí. Tudo bem? Que chegaram aí. Tá? E essa imagem aqui é do Krakatoa, agora em 2020. Entrou novamente em erupção. Perfeito? Tranquilinho? Então, em caso de rochas vulcânicas, você tem uma sucessão primária. Quando eu vou ter uma sucessão secundária? A sucessão secundária, ela ocorre em locais que já foram habitados. Ou você derrubou uma mata para fazer uma plantação e largou lá. Ou foi uma queimada, como aqui no nosso exemplo, ó, uma queimada, beleza? Mas o que você tem que ficar ciente? Que aqui no solo ele já está formado e aqui nesse solo eu tenho um banco de sementes, e esporos. E desse banco de sementes e esporos começam a surgir novas plantas. Então, isso é uma sucessão secundária. Logo após uma queimada, por exemplo. Tá? Então, da onde que... A primeira coisa, o que tem que ficar claro? Na sucessão secundária, você já tem o solo formado com nutrientes disponíveis e você tem banco de sementes. Ele surge dali. Tudo bem? Diferente da sucessão primária, que tem que degradar a rocha, formar solo, tornar os nutrientes disponíveis. Então, é assim. Tudo bem? Então, esse foi o assunto sobre sucessão. Então, agora nós vamos para a dinâmica de populações. Na dinâmica de populações, primeiro nós teremos a densidade populacional. O que é a densidade populacional, meus amores? É a quantidade de indivíduos em uma determinada área, beleza? Ou em um determinado volume. Por exemplo, a densidade ela é muito dependente da quantidade de indivíduos e a área que você tem. Por exemplo, se você pegar um estádio de futebol que cabe 40 mil pessoas, beleza? Cabe 40 mil pessoas.
Se você pegar 50 pessoas e colocar dentro desse estádio, fica folgado. Então a densidade é baixa. Agora, se você pegar essas mesmas 50 pessoas e colocar em um local que tem de 10 por 5, a densidade ali é alta. Porque você tem uma grande densidade populacional em relação à área. Então você tem muitos indivíduos numa área só. Agora, se você tem uma área muito grande, você tem que ter uma grande quantidade de indivíduos. Então é assim que você vai determinar se a densidade populacional é alta ou é baixa. Vocês veem isso bastante na geografia. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então ficou claro? Não é? Então se eu pegar 50 pessoas e colocar num estádio de que cabe 50 mil pessoas, a densidade populacional dentro do estádio é baixa. Porque cada um está espalhado num lugar. Agora, se eu pegar 50 pessoas e colocar em 50 metros quadrados, a densidade é alta. Beleza? Tranquilo? Então depende de como você vai analisar aí. Em relação à densidade populacional, quais são os fatores que afetam a densidade populacional? Primeiro, natalidade e mortalidade. O que é natalidade? A natalidade é a quantidade de nascimentos de indivíduos por um determinado tempo. O que é mortalidade? Mortalidade é a quantidade de mortes em um determinado tempo. Emigração. A imigração é a quantidade de indivíduos que chegam em uma população em um determinado tempo. E emigração é a quantidade de indivíduos que saem de uma população em um determinado tempo. Isso serve para você determinar o quê? Se está nascendo uma determinada quantidade de indivíduos, quer dizer que o ambiente está bom? Está favorável para aquela situação. Se está chegando indivíduos de fora naquele ambiente, quer dizer que para aquela população o ambiente está bom. Se está morrendo muitos indivíduos, quer dizer, opa, para aquela população não está bom. Agora, presta atenção, hein? Quando eu falo que a taxa de natalidade está elevada, eu posso falar que o ambiente está bom? Eu posso falar que o ambiente está sadio? Não, eu não posso falar que o ambiente está sadio. Tá? Por exemplo, se eu falar que nasceram vários micos-leões dourados, então quer dizer que a Mata Atlântica, por exemplo, ela tá boa, porque começou a nascer muito, só que nem sempre é assim. Por exemplo, em um ambiente poluído não vai ter uma grande taxa de natalidade de indivíduos que vivem em ambiente poluído? Por exemplo, se o ambiente está eutrofizado, não vai ter uma grande proliferação de algas? Então, não posso falar que a alta taxa de natalidade quer dizer que o ambiente está saudável. Ele pode estar poluído. Então, depende do contexto da questão. Tudo bem? Então, de acordo com esses parâmetros, nós temos aqui o seguinte. Olha só. Quando eu tenho uma taxa de natalidade e a taxa de imigração, ou seja, chegada de indivíduos, alta, a população aumenta. Se eu tenho uma maior taxa de mortalidade e emigração, a população diminui. Beleza? Essa figura aqui, ela costuma ser cobrada em prova também. Fique esperto. É do livro do Amabs, né? O Amabs é bem utilizado, já falei isso para vocês. Figuras da Sônia Lopes também, é que eu não consegui pegar nenhuma figura da Sônia Lopes aqui, mas Sônia Lopes também cai bastante, tá? Sérgio Linhares, eles também usam bastante esquemas para cobrar em prova. São os 3 mais cobrados em prova. Beleza? E o crescimento populacional? Então, o crescimento populacional, nós temos alguns atributos. Primeiro, potencial biótico. O que é o potencial biótico? Potencial biótico, pessoal, é a capacidade de crescimento teórico de uma população em condições ideais. Beleza? Ou seja, ela só vai crescer. Ela não tem que pensar que está faltando comida, ela não tem que pensar que tem predador, ela não tem que pensar que tem competidor, não tem que pensar que tem parasita. Beleza? Só cresce. Então, o potencial biótico de uma população, inclusive, é determinado em uma exponencial. É uma curva exponencial. Beleza? Esse é o potencial biótico. Ou seja, é a capacidade de crescimento teórico, porque na natureza não é assim. Então, isso acontece em laboratório. Perfeito? Os outros
Resistência ambiental do meio. O que é resistência ambiental do meio? Tudo aquilo que se opõe ao potencial biótico, tudo que vai atrapalhar o crescimento. Ou seja, predadores, parasitas, falta de alimento, competidores, não é? Então, tudo isso vai ser resistência do meio. E o que é o crescimento real? O crescimento real, ele é resultante da interação entre o potencial biótico e a resistência do meio. Agora, o que chama atenção? A curva aqui é uma sigmoide e não exponencial. Já vou colocar no gráfico para vocês. E carga biótica máxima, o que é? Ó, eles adoram confundir esses termos em prova, tá? O número máximo de indivíduos que um ambiente consegue suportar. Vamos imaginar que aqui eu tenho aqui um pasto, e esse pasto ele é o suficiente para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vaquinhas. Perfeito? Ele suporta 10 vaquinhas. Se eu colocar aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 9 vaquinhas, eu dobrei a quantidade. Alguém vai morrer de fome. Por quê? O pasto ele suporta 10, eu coloquei 19, alguém vai morrer. Beleza? Aí que entra a seleção natural, meu amor. Por quê? Aquele que é mais apto àquele ambiente vai sobreviver, aquele que não é vai morrer. Tudo bem? Isso tudo é expresso nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é campeão de prova. Então aqui, de uma espécie, eu tenho o potencial biótico dela. Só que lá na natureza, o crescimento dela é esse aqui. É esse aqui, essa linha rosa. Tudo bem? Mas por que essa curva ela foi deslocada para a direita? Porque entra a resistência do meio. Em azul aqui, eu tenho a carga biológica máxima. Então, olha só. Essa espécie, ela vai crescendo aqui, começa a encontrar resistência do meio. Então, ela começa a deslocar essa curva. Começa a deslocar, ela vai crescer até atingir a capacidade de suporte no ambiente. Aí aqui ela vai ficar nesse processo de oscilação. E aqui entra uma grande ação de uma competição intraespecífica, por exemplo, não é? Porque aqui ela está no máximo que o ambiente suporta. Tudo bem? Então, esse gráfico costuma cair bastante, tá bom? Então, ó, lembrando aqui, a capacidade de suporte, a curva de crescimento real, por que sigmoide? Porque ela faz lembrar um S. Beleza? Ó, faz lembrar um S. Tá bom? Aqui, nesse meio, a resistência do meio. E aqui, em azul, é a carga biológica máxima. Só lembrando que a nossa espécie atingiu a carga biótica máxima do ambiente, que era 7 bilhões de pessoas. Beleza? 7,6 bilhões de pessoas. Eles acreditavam que era a capacidade de suporte do no nosso planeta. Nós atingimos ano passado. Beleza? Agora, seja o que Deus quiser. Tudo bem? Então, assim nós terminamos mais essa aula referente à ecologia. Tudo bem? Um grande abraço, meus queridos.